Então, eu falo para empresários e gerentes do setor alimentício. Então, se você conhece empresários e gerentes que precisam de aprender sobre esse conteúdo que vou passar hoje, convide eles aí para mim, tá? Manda acesso a aviãozinho aí e enviem para eles. Eu acho que também eu vou deixar essa live gravada. Aí vocês também enviam para eles, que esse conteúdo é muito importante para gerentes e empresários do setor alimentício. O tema de hoje é os erros mais comuns que interferem nas suas vendas no setor alimentício. Tá? Antes de começar o conteúdo, eu queria falar um pouco sobre a mentoria online. Eu ainda não abri as inscrições, tá certo? Eu estou decidindo ainda a data certa que eu vou abrir as inscrições para empresários e gerentes, tá? Especialmente essa mentoria online, especialmente para empresários e gerentes do setor alimentício, tá? Com um foco de vocês aí aprender a estruturar a sua gestão operacional. Para quem que serve, né? É a capacitação para gerentes que estão entrando no setor alimentício, para gerentes que já trabalham no setor alimentício, para você empresários que também está aí na parte operacional, que quer melhorar a sua estrutura aí, quer trazer melhorias. Tá? Quer saber sobre os processos aí assertivos aí na sua empresa, tá? E também serve para aqueles empresários que estão iniciando um negócio novo, tá? Para começar um negócio aí é certo, né? Então, assim, para você que tá pensando em abrir um negócio, em abrir o setor alimentício, então assim também essa mentoria é super assertiva para vocês, tá? Porque daí já vai começar aí no caminho certo, né? Já vai saber tudo, as ideias, tudo que você precisa para ter a sua abertura. E também para aqueles que já está em andamento e querem estruturar e melhorar a sua gestão operacional. E para você também, empresários que já tem gerente aí na linha de frente e quer capacitar a sua gerência. Eu ainda não abri as inscrições, tá? Eu estou decidindo a data. Porém, se você tem interesse de participar da mentoria em grupo, tá? Está ainda na lista de espera. Só basta você clicar naquele linkzinho azul ali no meu perfil, tá? E você faz umas perguntinhas que tem lá que o seu nome já através de lá eu consigo entrar em contato com você, tá? Então assim, eu ainda não decidi a data. E assim que eu decidir, vocês vão saber imprimir, vocês serão os que estão inscritos ali, os nomes que estão na lista de espera, vocês serão os primeiros a serem comunicados, tá? Ou então, se você empresários gostaria de ter uma mentoria individual comigo, tá? Somente a sua empresa, eu também estou abrindo esse espaço, tá? Essa exclusividade aí para a empresa de vocês. Tá certo? E se vocês. Aí todo mundo tá me perguntando sobre os temas. Funciona assim a mentoria. Vocês vão ficar comigo durante 8 semanas, sendo uma vez na semana com 3 horas de duração, tá? Então vai ser aprendizado e aplicação na prática, porque eu vou ensinar vocês os processos operacionais e também eu vou liberar todas as minhas ferramentas, tá? Então, cada semana vai ter um módulo diferente e cada semana vai ter um plano de ação, tá? Que vocês vão aprender e aplicar na prática. E eu vou liberar as minhas ferramentas e também vou ensinar vocês a aplicarem aí no seu setor alimentício, tá? Porque daí você vai trazer de acordo com a sua realidade e tudo mais, tá certo? Então, se vocês têm interesse, tá? É só deixar o seu nome aí na lista de espera, tá certo, gente? E fora que assim, né? Na mentoria em grupo é muito importante porque assim, você vai estar juntos com empresários e gerentes com o mesmo objetivo, né? De aprender a estruturar, né, a gestão operacional, né? E com objetivo único, né? De diminuir desperdícios de alimentos, aumentar a lucratividade e também a produtividade dos colaboradores. Tá? Então, assim, vocês vão estar juntos aí, todos no mesmo objetivo, tá certo?
Então, se você tem interesse, só basta clicar lá no meu linkzinho da bio e deixar o seu nome na lista de espera, tá? Que eu vou entrar em contato com você. Bom, gente, então vamos pro conteúdo. Hoje eu não quero é, é, alongar aqui a aula, tá? Vai ser rapidinho, tá? Ou então eu quero trazer umas técnicas de vocês, quais os erros mais comuns que o setor alimentício cometem. Aqui na minha cidade, Araraquara, é um erro muito comum mesmo, tá? Que quase todos cometem aqui, porque eu também sou consumidora, né? Então aqui, então por isso que eu quero trazer esses erros para vocês, se vocês estão cometendo esses erros, para vocês terem um olhar diferenciado e para vocês aí consertarem no seu estabelecimento, tá? Bom, o primeiro passo é quando o cliente escolhe o seu setor alimentício, o que ele procura, né? Por último, vai ser o preço. Tá? Primeiro, ele quer um ótimo atendimento, né? Que isso tem que ser um atendimento diferenciado. Ele quer viver uma experiência única no seu estabelecimento, tá? E também o terceiro aí seria o prato, né? Depois o terceiro é o prato. Então, primeiro ele quer o atendimento. Depois é o local, né? O local, tudo mais, agradável e tudo mais. E depois é o prato, o que ele vai comer, né? E por último vai ser o preço. Então, assim, ao invés de vocês focarem somente em promoção, vocês têm que melhorar a qualidade dos serviços que vocês oferecem, tá? Esse é o foco principal aí, que vocês podem aí melhorar as suas vendas, né? Porque você, empresários e empreendedores, né? É o objetivo de todos os dias é aumentar as suas vendas dia após dia. Então, se eu quero aumentar as minhas vendas dia após dia, eu preciso ter um plano de ação para que isso aconteça, tá? Então, os erros muito comum que acontece é isso, né? Eu vou citar alguns deles. Mas primeiramente, então você não deve focar, pega papel e caneta na mão e começa já a anotar, tá? Então assim, porque eu sou consumidora, você também é consumidor. Então quando você procura um estabelecimento para você fazer as suas refeições, né? Então você quer o quê? Você quer um ambiente agradável, você quer viver uma experiência naquele ambiente, naquele local. Então, assim, pensando nisso, o que eu posso melhorar no meu setor alimentício para ofertar isso para o meu cliente, né? Porque o cliente está ali para viver uma experiência única, né? Quer sentir emoções, sensações. Então, assim, o que eu posso, por base dessa informação, o que eu posso melhorar no meu setor alimentício para ofertar isso para o meu cliente, porque consequentemente isso você vai fidelizar mais clientes, né? Você não vai ter só uma vez aquele cliente, porque se o cliente gostar, ele vai voltar, né? Então, assim, o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, assim, antes de focar somente em promoções, vamos focar mais na qualidade dos serviços, tá? Aqui em Araraquara, o atendimento aqui em Araraquara assim, pela minha visão, assim, como consumidora, é muito ruim. Em questão de todos, assim, a parte comercial aqui, a gente tem muita deficiência na parte do atendimento, né? Então, assim, por isso que eu falo, se eu pudesse, eu ia fazer um treinamento de atendimento ao público, né? Porque aqui eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui em Araraquara, que é o interior de São Paulo, a gente sofre muito com isso, tá? Não só o setor alimentício, mas a questão o comércio no geral, né? O atendimento aqui, a gente tem muita deficiência disso. Eu, por exemplo, como consumidora, quando eu vou até o local, eu sou muito comunicativa e tudo mais, eu gosto de ser que as pessoas me tratam bem, que as pessoas conversem comigo e tudo mais, né? E aqui, assim, quem está na linha de frente, quem é vendedor, assim, precisa ter essa proatividade, né? Tem que ter um diferencial aí na comunicação, tem que ter algumas técnicas aí de vendas, né? Então, assim, porque assim, né, gente?
pensando que a gente trata com pessoas, né? Então, assim, a gente gosta que é sensação, a gente é emoção, né? Então, assim, por isso que o atendimento é um dos diferenciais. Pode marcar aí, você que tá com papel e caneta na mão, coloque aí o atendimento. Como que eu faço para poder melhorar o meu atendimento, né? Em todas as questões. Olha, agora eu vou partir para os erros mais comuns. Por exemplo, assim, ó, um ambiente com aparência de velho, tá? Um ambiente com aparência de velho, isso afasta o cliente, né? Porque a gente gosta de ver, lugar bonito, quer estar em lugar agradável, né? Então, um ambiente que já tem uma aparência de velho, então isso pode interferir diretamente também na sua venda. Porque assim, um cliente não vai escolher entre um ambiente melhor, né, agradável, e com um ambiente que não tem essa aparência, que a aparência tá uma aparência de velho e tudo mais, o cliente nem vai entrar ali. Tá certo? Então, ter um ambiente com aparência de velho, né? Um lugar sujo, um lugar barulhento, né? Porque aquele lugar, quando você entra no setor alimentício, por exemplo, num estabelecimento, um lugar que é barulhento demais, né? Então, um lugar que é barulhento, um ambiente que não está muito bem higienizado, mesas sujas, né? É um lugar assim totalmente desagradável. Então, isso pode estar interferindo diretamente nas suas vendas, tá? E também assim, na questão do atendimento, o garçons, né, o pessoal que tá ali no atendimento, eles, é um garçom mal educado, que não gosta de estar ali na função, né, que não tem uma empatia para saber as necessidades do cliente, né. Então, quando o cliente sentou no seu estabelecimento, você já tem que ter uma conexão com o cliente, já tem que ter uma recepção, uma ótima recepção, né. Então, assim, o atendimento, gente, é a chave de tudo aí, tá? Então, assim, eu preciso, o garçom ali e tudo mais, né? Porque geralmente, gente, o garçom às vezes é mal educado, não atende bem, tá ali só pelo salário, sabe? Então, assim, não pega as necessidades, o que o cliente está ali buscando, né? Então, assim, quando uma pessoa que atende bem, né? Tem um olhar, uma empatia melhor ali, ela já vai saber captar quais são as necessidades do cliente ali no momento, né? E com isso, assim, ó, e o mais importante, o garçom, né, o pessoal que tá ali no atendimento, eles precisam saber o cardápio, né? O cardápio, saber todos os itens que tem no cardápio, todos os ingredientes que constam no cardápio, né? E tem que saber quais os pratos que saem mais, qual que é o carro-chefe do estabelecimento, né? Para poder assim, né? Quando o cliente quando vai fornecer o cardápio para o cliente, né, pode ser que tenha muitas opções, aí o cliente pode ser que fique indeciso. Então, é muito interessante ter um garçom aí que conhece, aliás, todo o pessoal da linha da frente, eles precisam saber o que compõe um cardápio, né? Tanto da parte de ingredientes, como que quais os pratos que mais saem, quais são os mais saborosos. Então, assim, para ele poder, porque quando ele tem conhecimento do cardápio, ele vai saber vender melhor, tá? Então, assim, e com isso ele vai vender sem saber, sabe? Sabe quando você vende sem querer vender? Entendeu? Então ele vai conquistar o cliente ali, né? Então, por isso que é importante ter uma equipe de atendimento ali muito bem treinada, né? Então, assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter alguém na linha da frente com o perfil certo, né? Porque às vezes tem pessoas que não têm perfil de trabalhar com o público, né? Então, assim, se a pessoa não tem perfil em trabalhar com o público, ou eu preciso desenvolver isso nela, ou eu preciso trocar ela de função. Porque assim, ó, se é um garçom que não tem muita habilidade na comunicação,
né? Que tem pessoas que têm um perfil aí que não tem muita habilidade, é mais fechado. Ou eu preciso treinar esse funcionário para desenvolver isso nele, tá? Para ver se consegue alguma coisa, ou então eu preciso trocar ele de função, tá? Porque ele já não sei, porque se ele não se desenvolver na parte da comunicação, na parte, né, de ter toda essa sensibilidade aí, saber o que o cliente precisa, eu preciso trocar então de função, tá? Porque o pessoal da linha da frente, eles precisam ter em mente que o atendimento tem que ser com excelência. Então, gente, se o seu estabelecimento hoje tem esse diferencial, então, assim, vocês já estão à frente da concorrência, né? Então, assim, o atendimento é muito importante mesmo. Você ter uma conexão com o cliente, você ter uma empatia para saber detectar o que o cliente quer, sem a parte não verbal, né? Então, assim, isso é muito legal, você ter o garçom ter ali essa sensibilidade, tá? E na hora que cada pessoa que entrar no seu estabelecimento, ele fazer todo aquele atendimento e ser rapidinho também, né? Um dos erros também muito comum que acontece é a pessoa sentar ali para fazer a sua refeição, pegar o cardápio, escolher um prato e não ter aquele item, né? Ah, eu quero comer tal coisa. Aí o garçom fala, eu não tenho. Então, assim, ó, outro item importante, o que está no cardápio eu preciso ter lá no fundo, tá? Então, assim, quando o cliente escolher, eu preciso ter aquele prato para oferecer para ele, tá? Então, assim, por exemplo, assim, ou até tem e tá faltando algum item, por exemplo. Eu tenho eu escolhi tal prato, só que tá faltando algum ingrediente. Então, assim, gente, isso também acaba estressando também o seu cliente, né? Eu quero começando por aí, né? Eu escolhi esse. Aí eu falo que não tem. Depois escolho outro, também fala que não tem. Gente, isso é muito chato. O cliente fica muito irritado. Já aconteceu isso várias vezes comigo. E eu não, assim, você tá lá ali para comer o prato, que às vezes você até já conhece o local, tudo, e de repente tem essa falha. Você escolhe, tá com vontade. Às vezes o cliente, gente, até sai de casa para saber, para comer aquele prato favorito e tudo mais. Aí chega no estabelecimento e não tem aquele prato, aquele lanche, né, etc. aí. Não tem aquele produto que ele procura. Isso é muito frustrante, né? Então, isso também é um fator muito importante que acaba afetando nas vendas, né? Porque acaba sendo estressante também, tá? Então, assim, itens do cardápio faltando, né? Então, assim, está no cardápio, mas eu não tenho disponível, né? Ou eu até tenho, mas está faltando ingrediente. Por exemplo, assim, eu escolhi uma caipirinha de morango. Não, tem a caipirinha, mas não tem o moranguinho lá. Então isso acaba estressando. E também assim, né? Eu peço um prato e tudo mais. Só que assim, esse prato fica demorando para chegar. O cliente fica ali horas esperando, horas. Isso é um outro caso que estressa por demais, né? Então, o cliente que sai da sua casa para viver uma experiência única, aí chega no estabelecimento, vai lá e fica demorando, fica horas, fica mais de 2 horas esperando para fazer a sua refeição. Às vezes a pessoa chega com fome, já quer comer logo, né? Então, assim, gente, outro fator muito comum de acontecer e que não deveria acontecer, né? Então, isso é problema lá na cozinha, né? Por exemplo, assim, então ficar horas, demorando horas, às vezes é um erro muito comum lá na cozinha, por exemplo, assim, falta de planejamento de compras, né? Por exemplo, assim, teve um movimento inesperado, acabou tal item, aí teve que buscar lá, teve que sair da cozinha para ir lá no mercado buscar essa carne. Então, por isso que pode ser que quando geralmente que demora, é porque não tem item lá, tem algum item faltando. Ou então,
A equipe que está lá é uma equipe que está começando agora, é uma equipe que está destreinada, né? Então, assim, então tem vários fatores aí quando a demora. Então, se demora para sair lá no fundo, consequentemente vai afetar aqui na frente. Então, o cliente fica ali horas esperando. Então, é uma coisa que isso não pode acontecer, tá? Então, assim, eu preciso fazer um planejamento de compras, eu preciso pegar meu cardápio e preciso ver o que eu tenho no cardápio. Né? Então eu preciso fazer os pré-preparos aí para não chegar, como fala, pro cliente quando senta lá, né? Não ficar muito tempo esperando, né? Então, assim, se eu tenho um planejamento do cardápio, eu sei que todos os itens que eu tenho no cardápio, eu preciso na hora que o cliente for escolher, eu preciso que tenha disponível, né? Então, por exemplo, assim, então, teve um movimento inesperado e acabou. Então, por isso, mais uma vez, se faz importante ter um planejamento aí, tá? Então, é um erro muito comum e que interfere diretamente nas vendas, tá? A demora, então assim, a demora para chegar ao prato. O cliente chega, você fica horas esperando, tá? Então isso não pode acontecer, tá? Porque o cliente às vezes está com pressa, às vezes o cliente já quer chegar, já está com muita fome, já quer fazer a refeição e fica lá quase 2 horas esperando. Então o cliente, ao invés de viver uma experiência boa, ele vai sair de lá frustrado, falando mal do local ainda e consequentemente vai até postar nas redes sociais, eu fui naquele local, fiquei demorando. Então, assim, são coisas, gente, que são detalhes, é um pequeno detalhe que faz toda a diferença, tá, no meu atendimento. Então, eu preciso fazer, por isso que eu falo, gente, o setor alimentício, ele vive de planejamentos, tá? Então, eu preciso planejar, tá? Então, assim, começando, o que eu tenho no cardápio, eu preciso ter de matéria-prima. Então, se é um movimento muito grande, muita correria, eu preciso já ter então tem esses itens, eu preciso já ter todos os pré-preparos aí no jeito aí, para na hora que tal aquele movimento, na hora que tal pega ali, eu preciso já tá tudo já encaminhado, para o cliente não ficar muito esperando, né? Então, assim, e por exemplo, assim, o que pode acontecer? Né, eu tenho uma equipe que está começando agora e tudo mais. Então, assim, eu preciso ter um plano de ação rápido. Se é uma equipe que a equipe inteira, né, tá começando agora, tá mais devagar, eu preciso reunir ali, né? Se é um final de semana, por exemplo, que dá muita gente, por exemplo. E a minha equipe lá na cozinha tá uma equipe nova, tá começando agora. O que eu preciso fazer, né? Então, assim, eu preciso pensar assim, eu preciso treinar essa equipe, ver assim, então a gerência precisa pensar nisso, né? Então, a minha equipe tá começando agora e eu vou ter um final de semana super bom, né? Que geralmente os finais de semana aqui acaba bombando, né? Então, eu preciso ter essa visão, tá? Para não ocorrer todos esses itens chatos, tá? Demora no atendimento, itens faltando no cardápio, tá? Então eu preciso evitar todos esses erros, porque isso interfere demais nas vendas, né? Porque se o cliente sai insatisfeito, ele vai sair reclamando, então isso não é legal para o seu estabelecimento, tá? Então, isso são fatores que interferem diretamente nas suas vendas, tá? E o outro pilar importante que você precisa saber é fazer uma análise, né? Uma análise dos seus cardápios. Você sabe qual o cardápio, qual o prato que te dá mais lucro? Você precisa ter isso em mente também, né? Qual o cardápio que sai mais? Eu tenho estabelecimento X e tal. Qual dos meus produtos tem mais saída? Né? Então, se o produto que eu tenho mais saída, o produto que eu tenho mais lucro, é nesse que eu vou investir. Qual o produto do meu cardápio que tem menos saída? Eu só tenho às vezes, gente, vocês mantêm um produto no cardápio que é um valor altíssimo, e ele está ali no cardápio e você tem que ter, porque se eu tenho no cardápio, eu preciso ter a matéria-prima e eu não tenho lucro e só está me dando prejuízo.
Então, assim, o que eu preciso fazer? Então, por isso que é importante ter uma análise de cardápios, uma análise de vendas, tá? Eu preciso ter um relatório para eu ter todas essas análises do cardápio que dá mais, o prato que dá mais lucro, o produto que dá mais lucro e o produto que não está me dando lucro e que eu estou gastando muito. Então, o que eu preciso fazer? Se é um produto que não está me dando lucro, eu posso retirar ele do cardápio ou dar uma reformulada nele para ver se ele consegue sair mais. Se não, gente, eu tiro esse item do cardápio e eu nem compro mais, tá? Então, eu preciso fazer essa análise de vendas, tá? Por quê? Porque é interessante para você, porque, ó, o setor alimentício é um setor que quanto mais eu tiver o controle, né, mais lucro eu vou ter. E só que assim, o lucro do setor alimentício é baixo, né? Então, tudo que você puder controlar, ter os controles, vai ser melhor para você, empresário, porque sabemos que o restaurante, o lucro é baixíssimo, baixíssimo. Então, tudo que você puder ter o controle ali, tá, vai ser melhor para você. Por isso que eu falo, não tem como eu controlar as operações, né, se eu não tenho ferramentas certas para isso, tá? Como é que eu vou controlar, sendo que, né, como é que eu quero diminuir desperdício de alimentos, sendo que eu não faço esses controles, né? Então, por isso que eu preciso aprender aí a fazer essa análise, né? Que nem, ó, voltando para análise de vendas, eu preciso analisar todas as minhas vendas. Eu preciso ter um relatório aí mensal, um relatório quinzenal, né? É importante ter um semanal, um quinzenal e um mensal para vocês analisarem aí as vendas, né? O que está vendendo mais, o que não está vendendo, porque e fora que assim, né? Os alimentos, eles têm a data de validade muito curta, né? Não tem como você ficar com um estoque lá abarrotado, porque você vai ter perdas, né? Então, é mais um fator aí para você analisar, ter essa análise de vendas aí, tá certo? Porque aí, quando você tem uma loja, você pode deixar lá por horas, sapato, roupa, você pode deixar por horas ali, né? Só que já o setor alimentício não é assim, né? Eu não posso deixar alimento parado, né? Porque alimento parado vai ser perda para mim, eu vou perder ele, né? Então eu preciso ter uma rotatividade muito boa e por isso também que eu preciso ter no meu planejamento de compras e estoque, eu preciso fazer também essa análise aí para eu não ter perdas, né? Por isso que eu digo que o setor alimentício precisa ter um planejamento aí geral de compra de cardápios, né? Então, para evitar esses erros simples, né? Mas o que mais acontecem, tá? E isso pode estar interferindo diretamente nas suas vendas, tá? Então, assim, se eu quero vender mais, eu preciso fazer um planejamento, uma análise do que eu preciso melhorar, tá? Da onde que eu estou falhando, tá certo? Então, porque assim, né? É que nem eu falei, todo empresários, empreendedores, o maior sonho é vender todos os dias e ter uma venda ativa aí. Então, assim, eu preciso, se as minhas vendas caíram, o que eu preciso fazer para melhorar? Para mudar esse jogo aí, né? Então, o foco principal que vocês têm que ter como eu falei aqui, anotem, né? Não foquem somente nas promoções, e sim na qualidade dos serviços prestados aí por vocês, tá certo? Então, gente, eu trouxe... e também, ó, é muito importante também vocês terem uma pesquisa de satisfação, tá? Saber saber ouvir o seu cliente, conhecer o seu público, qual o público que hoje frequenta o meu estabelecimento, qual o público que mais frequenta, né? Então eu preciso conhecer meu público e também é importante eu fazer uma pesquisa aí de satisfação, tá? Eu saber o que meu público busca, o que eu posso melhorar com isso, quais são as necessidades dele naquele momento. Então é muito importante fazer a pesquisa de satisfação. Isso envolve, gente, o pós-venda, né? Porque se eu tenho um pós-venda muito bom, né, eu vou fidelizar o meu cliente e através disso eu posso fazer, né, essa pesquisa que você faz, você pode fazer mesmo no Gmail, tá? Lá você pode enviar lá o link para eles respondem rapidinho, tá? Na minha mentoria,
Eu vou liberar para vocês aí as perguntinhas aí, super legal para vocês fazerem aí, colocarem na sua lista, na sua pesquisa de satisfação, tá? Que isso é muito importante ter, porque vocês precisam ouvir o seu cliente, porque através disso você vai ter ai, nossa, eu preciso... As críticas, né? Saber ouvir as críticas é muito importante, tá? Porque você vai conseguir analisar onde você tá errando também. Ouvir também os feedbacks positivos também, que daí você vai aperfeiçoar mais ainda o que você já tem de bom, tá? E o que você precisa melhorar, você vai consertar, entendeu? Então, por isso que é importante você ouvir o seu público, né? Porque o seu público o que te dá dinheiro, né? O seu público é o que te dá dinheiro. Então, você precisa ouvir eles. Então, através do pós-venda ali, né? Você consegue enviar essa pesquisa de satisfação aí, tá? Então, assim, você que não. Então, assim, qualquer cliente que entrar no seu estabelecimento, é importante você ter um pós-venda, pegar um e-mail, né? Um telefone aí, porque assim você consegue ter um pós-venda, um excelente pós-venda com eles, porque você vai poder fidelizar ali, né? Passar mensagem, conversar com. E é muito importante, gente, vocês ter como fala, uma conexão com o seu cliente, conversar com ele, mandar uma mensagem, sabe, que lembrou dele. Então isso é um pós-venda muito com excelência, né? Porque as pessoas gostam de você mandar mensagem, procurar, porque assim, ó, se você procura a pessoa só para você querer vender os seus produtos, você já falha aí, né? Já é outro fator que interfere aí nas suas vendas, porque as pessoas gostam muito da comunicação, né, da emoção. Então, assim, se você procurar a pessoa só pra venda, a pessoa vai falar assim, nossa, você tá me mandando mensagem só pra vender? Né? Então a pessoa acaba pegando implicância, né? Então, assim, por isso que é importante você ter um pós-venda, né? Ter uma conexão com o cliente, você conversar com o seu cliente, tá? Então, isso é muito, muito importante, tá? Se você hoje não tem tempo de fazer isso, você pode contratar alguém para ter uma equipe aí, montar uma equipe aí de pós-vendas aí para poder fazer isso para você, tá? Sem ter que ficar muita panfletagem, né? Até pode ter, né? Mas é importante você resgatar isso, né? Ter uma conversa com o cliente, não procurar ele só para vendas, né? Porque isso também, né? Né? Isso quando você tem uma conversa com o cliente, aí o cliente vai lá, eu vou lá, eu gosto de tal pessoa, vou lá, ele vai lá, acaba conversando e acaba consumindo. E isso é vender sem querer vender, tá? Então, ter um pós-venda com excelência, isso é muito importante. Bom, gente, eu não quero me prolongar por aqui, tá? Não, como fala, não estender muito, tá? Então, assim, eu vou encerrar a minha live. E eu quero fazer uma perguntinha pra vocês. O que vocês aprenderam comigo hoje, tá? Deixa seu comentário, tá? Se você está vendo o meu vídeo agora também, contribua com seu comentário e deixa aqui escrito pra mim o que vocês aprenderam comigo hoje. Tá certo, gente? Bom, que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. Um grande beijo e fiquem com Deus.